Olha, gente, eu fiquei bastante comovido socialmente, por assim dizer, no início do programa. Peço desculpas se me excedi, mas acredito que não excedi não, porque a minha revolta é real, sabe, gente? É a revolta de um repórter policial que vê mulheres sendo assassinadas todas as semanas e que sabe a dificuldade que é prender um camarada em flagrante. O cara é preso em flagrante, o covarde que matou com 20 facadas porque a mulher botou unha, fez os cílios, ou seja, tá se cuidando. É pecado se cuidar? O covardão não aguenta a onda do ciúminho, não? Pô! E aí mata a mulher, é preso, chega na audiência de soltódia, né, como eu costumo chamar, e eu vou ler ipsis literis, porque aí vou até mandar aqui a decisão na tela, né, que aí põe aqui, porque a decisão é pública, né, eu não tenho pra que inventar, não tenho pra que mentir, tá aí pra todo mundo ver, né, só pra vocês verem que como são as coisas, né? A audiência e é bom esclarecer, tá, gente, que a audiência de custódia, uma das coisas que ela fez é limitar o poder do juiz, né? O juiz de plantão, ele tem que acatar, ele tem que ir junto com o Ministério Público. Então, se o Ministério Público não pede a prisão do cara, o juiz de plantão, infelizmente, não pode fazer nada. Nada. O que é um absurdo, porque eles transformaram o juiz num leão sem dentes, né? A verdade nua e crua é essa. E aí o promotor, Renato, você tá pagando pau, você não fala o nome do promotor? Falaria, isso é o menor problema, porque não é nada pessoal, né, gente? É uma questão aqui, estou lendo a informação e dando uma opinião em cima da informação, mas não vem o nome dele, né? Tá aqui, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória ao argumento que, dentre outros, o delito não gerou clamor público nem repercussões na ordem pública e financeira e econômica. Ademais, o flagrado não tentou fugir e contribuiu com as investigações. Nada obstante, aí o juiz ainda apresenta série de argumentos, né? E mesmo assim, o Ministério Público, então, pediu pela liberdade, para ele responder em liberdade. Tá aí. Então, quer dizer, como assim o feminicídio não gera clamor público, né? Como assim um feminicídio não cria repercussões na ordem pública? Então, qual o recado que o MP, que agiu como defensoria pública, passou para a sociedade com isso aí? Qual o recado? Que pode matar a mulher, que tá tudo bom, ninguém liga? É isso? E aí, graças a Deus, tem promotor de verdade, né? O doutor Flávio César, da Promotoria de Homicídios de Ribeirão das Neves, pediu aí sim a prisão, falando que, pelo contrário, gera muito clamor público também. Vou mandar aqui na live também pra vocês verem, é tudo decisão pública, né? Ninguém aqui tem medo de falar, não, a gente tá falando a verdade dos fatos. E tá aqui o promotor Flávio César de Almeida Santos. Ademais, inegável abalo à comunidade trazido pelo delito hediondo em questão, tendo em vista a violência empregada, a motivação e a forma de atuação do acusado, trouxeram grande clamor público. Portanto, necessário que se tranquilize a sociedade. É óbvio que a conduta do autuado compromete a ordem pública, uma vez que perturba e causa grande sensação de segurança. Isso é o papel do Ministério Público. E aí, a doutora Fernanda Chaves, que é a juíza de Ribeirão das Neves, concedeu o mandado de prisão e a casa caiu. Amanda, desculpa que eu alonguei, mas até que isso aí, sinceramente, né, indigna qualquer um que ainda tem sangue correndo nas veias. Ô, Luta! E você acompanhou o enterro, né, Amanda? Olha, boa Renato, tarde. Pois é, boa tarde pra você também. É um caso inacreditável, né? Que a gente acompanha na pauta policial e me assusta, me preocupa, porque a sensação que eu tenho é que isso tem ficado recorrente, porque recentemente, na semana passada, acompanhamos aqui no Itatiaia Patrulha um feminicida, confesso, que ao se apresentar saiu aí pelo DHPP antes mesmo dos familiares. Então, assim, mata, confessa, vai pra delegacia e é preso e é solto depois, é revoltante. Nesse caso absurdo de hoje, a vítima Ana Paula Nunes, 37 anos, ela foi morta com dezenas de facadas dentro da casa que ela morava aí com um companheiro, que é o Sebastião Henrique da Silva, de 37 anos, e que bom que agora no Itatiaia Patrulha estamos falando que ele está preso, né? A Ana Paula, ela deixou 2 filhos, uma menina de 14 anos.
e um menino de 11 anos olhar para pro rosto dessa criança no velório, Renato, é assim, de doer o coração, né? Os filhos desse casal não estavam na casa no momento do crime. Os vizinhos afirmam que ouviram gritos de socorro e a Ana Paula gritando que seria morta. E a polícia, né, foi acionada e o Sebastião preso em flagrante, como você disse, né? Foi preso aí, inclusive o Ministério Público, né, na soltura falando que não teve comoção social e, além disso, que ele estava ajudando nas investigações, porque ficou lá, porque ficou lá dentro da casa, próximo à vítima, né? Bastante toda esfaqueada, e ele ficou aguardando a polícia e por isso ele mereceu ir pra rua. É inacreditável. E vale ressaltar que o juiz, Amanda, foi radicalmente contra. Só que o juiz fica de mãos atadas. Isso aí foi uma novidade que veio com a lei pacote anticrime. É absurdo, né? Não, é inacreditável. O velório, Renato, começou aí 1h da tarde. Nisso, o Sebastião já estava nas ruas, né? E conforme uma fonte, ele pretendia ir ao velório. Quando os familiares dele e da vítima seguiam para o velório em um ônibus, né, já trouxemos aqui, esses familiares encontraram com o Sebastião andando na rodovia, e isso em direção ao velório, porque onde o Sebastião morava é na região de Justinópolis, é contrária, né, o local é contrário, então ele estava indo em direção ao cemitério Porto Seguro e, conforme fonte, a suspeita é que ele iria para o velório da mulher que ele tinha matado com várias facadas. Vamos ouvir um familiar do Sebastião que chegou indignado no cemitério Porto Seguro. Minha mãe ajudava eles dois, que eles passavam necessidade, minha mãe ajudava eles. Agora nós vimos hoje no velório uma pouca vergonha, ele com o alvará de soltura na marginal da BR aqui, ó. Tá vindo por aqui, com pouco ele vem aqui ainda, ó. Cadê a justiça que nós tem aqui? E lá na porta da casa dele, ele pôs o nome da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Certo? E cadê a justiça que nós quer? Ele tá na marginal aqui com o alvará de soltura andando aqui. Ele foi acabado de ser solto. A gente é prima dele, mas a gente não concorda com nem um pouco da situação. Somos parentes dele. Somos parentes dele. A gente quer justiça. E ele veio como se nada tivesse acontecido. O que ele fez, ele acha que vai ficar impune, mas não vai. Não vai. Isso é um feminicídio, então ele merece ficar preso. Eu não sei que justiça é essa que o Brasil tem de deixar um vagabundo. Ele é meu primo, ele é o meu sangue, mas aqui tá ali, vale muito mais pra mim do que ele, que é o meu sangue. A gente ajudava, fazia de tudo por ela, e ele tá fazendo isso hoje com a gente. É uma revolta que antes mesmo dela ser sepultada, ele já tá na rua. Já tá na rua agora. Ele viu o velório passando pra vir enterrar a esposa dele, que ele assassinou no sábado. Ele viu o ônibus passando com a família toda dentro do ônibus e ele andando com um papelzinho enrolado normal na mão dentro do ônibus. Ele era de short preto, uma camisa meia verde, parece, e andando tranquilo. Imagina a revolta, mano. Eu não consigo nem imaginar a revolta, sabe? Disso acontecer, você tá louco, filho. Você, né? E aí, Renato, né, depois, né, dos familiares se depararem então com o Sebastião andando, né, na rodovia, possivelmente em direção aí ao cemitério, a PM foi acionada, militares do 40º Batalhão, ele foi abordado. Naquele primeiro momento, os policiais, os familiares, né, até acreditavam que essa seria uma abordagem até para evitar mais crime, né, porque o pessoal ficou revoltado com ele ali na rua, queriam fazer justiça com as próprias mãos, queriam que o motorista do ônibus parasse, né? O motorista, ainda bem, né? Não parou para evitar, né? Que pessoas de bem também não fizessem justiça ali com as próprias mãos. E ele foi então abordado pela PM quando verificaram no sistema, constatou então que havia esse mandado de prisão contra o Sebastião. Agora, Renato, eu queria falar da motivação desse crime. Ao ser preso, né, em flagrante no sábado, o Sebastião alegou que matou por ciúmes, mas não deu muito detalhe, né, não falou o que teria acontecido. E a informação, então, dos familiares, né, da Ana Paula, são de que ela foi covardemente assassinada por ter colocado extensão de cílios e unha de gel, e o Sebastião então teria dito que ela estaria se arrumando para outro homem. Então a Ana Paula foi morta com dezenas de facadas porque colocou unha de gel e extensão de cílios. E vamos ouvir a Val, que é a prima da vítima. Então, motivo fútil, né?
Pelo que eu soube é porque ela colocou cílio, tava bonita, né? Sempre foi mais bonita. E botou unha de gel, se cuidou. Isso foi o suficiente para discutirem. Porque eu não sei de nada que possa desabonar, ela sempre foi muito louca por ele. As redes sociais dela só dá vídeo com ele, eu te amo. Ele há 2 meses abandonou a família e há 20 dias voltou para casa. Eu sei que sempre tiveram um casamento assim, aparentemente muito tranquilo e é assustador. Ela não bebia, ela não fumava, estava sempre na igreja, né? E o mais assustador é que ele também não tinha vícios assim, aparentemente, né? Então é um trem que é pesado demais. O Sebastião foi preso em flagrante e antes mesmo do corpo da Ana Paula ser sepultado, ele já foi para as ruas. Como que a família vem digerindo essa informação? Então, há poucos dias eu fui num velório de uma amiga que morreu de doença. Então a dor é uma. Eu viria hoje no velório da minha prima que morreu assassinada. E agora eu tô no velório da minha prima assassinada com o cara solto. Que não tem condição, né, gente? Eles pegaram o cara em flagrante, ela com várias perfurações, gritando, porque o pessoal da UPA me informou que ela chegou ainda com vida. E ele tá solto? Que juiz que é esse? Ele não leu o que aconteceu, né? Como que esse cara tá solto? É impossível acreditar numa justiça. Existe justiça? Pelo que eu soube, ela foi dentro de casa, ela levou o primeiro golpe, caiu, ela caída, ele continuou esfaqueando. O pessoal ouviu gritos, mas estava trancado o portão. Eu tive acesso a um áudio, na qual ele parecia bem doido, porque ele fala que a Lua contou para ele que fizeram macumba e que era para ele ficar sem os filhos e sem a Ana. 5h37. Amanda, que bom que no final das contas, pelo menos a casa caiu, né? Agora, pelo menos a família agora, né, vai lutar aí por justiça, mas não tem como ser diferente, tá todo mundo arrasado, Renato. Obrigado, viu, Amanda? Obrigada a você, Renatão, um abraço.